Olá, maravilhosas! Terça-feira no ar, primeira live da semana. E nós aqui nesse momento lindo, animado. Eu tô com minha taça de vinho acompanhando para uma live leve e gostosa. Segundo um dia escutei de um especialista, uma taça de vinho é quase que sobremesa. Então aqui estamos sobremesando, se essa palavra existe. Boa noite, Lígia. Boa noite, Fabi, Mari, Bela, Júlia maravilhosa. Boa noite. Hoje a noite é toda sua. Estou assim com cara de festa, porque eu estava a fim de me sentir numa festa. Então não é porque hoje é terça-feira que a gente está em quarentena que o clima de balada vai embora. Então eu estou assim de clima de festa, de camiseta da Soneto, óbvio, para celebrar essa live. Embora, bonita! Oi, tá! Oi, Ed! Maravilhosa! Oi, Lu, e aí, ó? Oi, bonita. Então vamos Tudo brindar bom? juntas. Você tá de tinta, eu tô de rosé. Pois é. Tá tudo bem aí no vídeo? É assim mesmo, enquadramento? É assim mesmo. É meio a meio, amiga. Essa tela fica assim. Vou ajeitar aqui. Aproveite, ajeite, faça aí os ajustes finais para você ficar bem confortável, feliz e Pronto, animada. tô bem confortável. Vamos lá. Linda! Estou vestindo Carol Falcão, bem É, plena. isso aí. Muito bem. Eu sou de soneto, gente, é muito bom. Quase que Que eu vinha essa com essa camiseta é blusa. linda. Ia dar Ai, certinho. gata. Eu ia dar, Matt. Eu sou apaixonada e estou vestindo azul verde para Ah, que complementar o kit ótimo. soneto. Que ótimo, que ótimo. Você tá bem, maravilhosa. Tô ótima, tô ótima. Boa noite. Eu Valeu aí. amei. Tava super Muita gente animada, me arrumei também. maravilhosa. Não tanto quanto você, com esse batom maravilhoso, mas Gata, eu tava hoje a fim de um cabelo diferente, né? Porque a gente tá sem poder ir pro cabeleireiro, né? Aí eu sim, falei, vou pois botar hoje é. uma cara de balada. Eu tava escutando Cortes o ABBA antes vencendo. de vir pra cá, né? Aquele momento, anos 70 e tal. Eu falei, tô com uma cara de serpentina, uma cara de, assim, de brilhantina, e ficou com essa cara, Tá assim. linda, maravilhosa. Ah, Tá, luz tá Ju, boa? tá ótima, gata. Você tá linda. Inclusive, seu broche, lindo e maravilhoso. É, pois é, né? Cada um com a sua bandeira Amor. levantada. Pois é, meu amor, que temos as nossas e a gente tem que mais é que levantar mesmo. Pois Primeiramente, é. Juju, super obrigado pelo aceitar o convite. Na Falou hora que a comigo. gente pensou, que na hora que a gente recebeu a sugestão para falar sobre moda, mas falar sobre renovação, mas falar sobre repensar a forma de fazer negócio, de estruturar a criatividade como elo que conecta tudo. A primeira pessoa que me veio na cabeça foi você. E eu fiquei Ô, super Manu, feliz que você obrigada, topou, obrigada. porque esse é uma sugestão de uma empreendedora, né, que está pensando como usar a criatividade, que é uma ferramenta que ela já tem, para transformar. E É, aí, eu sei que muitas pessoas já lhe conhecem, mas eu queria que você começasse se apresentando, bonita, maravilhosa. na verdade, sou formada em design, né? Sempre foi minha paixão Hum, lidar com produtos. E a parte criativa começou muito nova, né? Com a minha avó, que sempre me ensinou e sempre, na verdade, muito menos que ensinava, ela sempre fazia muitas coisas criativas, desde a cozinha até bordado, até decoração de festas, né? Na verdade, ela era empreendedora. Então, eu cresci uhum, vendo uma mulher, enfim, de uma família muito tradicional trabalhando e, enfim, se mantendo. E eu acho que esse é a maior riqueza pessoal que eu tenho, e depois minha mãe, né? Que também sempre foi super guerreira e separou muito nova e precisou sempre dar conta, né? Como a gente diz, da casa, enfim, de tudo. E aí eu uhum. vi minha mãe fazer mestrado, doutorado e sempre muito apaixonada pela academia, não como um trabalho acadêmico, mas como um lugar de renovação de conteúdo, de aprendizado, e eu ia muito para lá assistir as aulas dela na UFPE. Então a formação tem a ver com essa herança, enfim, da universidade pública, que é uma coisa que eu super acredito e, enfim, uma das coisas que eu mais valorizo na vida é poder ter me formado lá. E, em contrapartida, a parte do design, né?
que aí veio um pouco da vivência, veio um pouco dessa coisa do entendimento do produto. E Uhum. aí, aos 18 anos, eu entrei na Federal e foi no mesmo ano que eu iniciei uma empresa que chamava Trocando em Miúdos, junto com outras Uhum. duas sócias, né, que depois ficou só mais uma sócia durante os 13 anos. E eu tenho super gratidão pela história e foi na verdade, uma escola de aprendizado. A gente não sabia nem o que estava fazendo quando começou, mas a gente tinha muitas coisas para conversar, para contar, enfim. E, enfim, a Trocando durou 13 anos e é uma parte da minha história profissional. Paralelo a isso, eu sempre estudei, gostei muito de estudar história da arte, teoria e entender um pouco o que era a arte nas diversas fases, assim, enquanto ela Uhum. acontecia, né? Porque a teoria ensinava muito, assim, o que era em cada época. E aí depois eu fui um pouco para a história e sempre muito embasada, assim, nas coisas do inconsciente, né? Que hoje, depois de alguns anos de terapia, eu entendo muito que veio dessa herança muito nova, é. E é isso. E aí, atualmente, na verdade, a Trocando chegou no seu ciclo, ela cumpriu a função mais linda do mundo. E eu acho que as coisas elas podem acabar quando elas estão boas. Elas não precisam declinar. E aí, quando eu notei Uhum. também, minha alma já não estava mais andava cansada. Na verdade, a gente fazia acessórios de moda. Para mim, a gente fazia muito mais, Gata, né? O que envolvia vocês era muito construíram mais. um legado, né? Mas todo legado tem ciclos e a gente super entende, Ju, porque faz parte Isso. mesmo do processo, né? E aí, Total. atualmente as pessoas perguntam: tu tinha escolhido isso há 6 meses atrás? E realmente eu tinha escolhido isso. Foi uma escolha, assim, natural e que, por mais sofrida que tenha sido, envolvia muita gente, mas eu entendi que aquele ciclo eu queria criar outras coisas, eu queria voltar a estudar, eu queria fazer mestrado, Uhum. enfim. E aí eu tenho uma parceira, na verdade, que é uma amiga querida, que é a curadora da Casa Viva. E aí, no meio de todo Plena. Pois é, Vivian Lima. E aí a gente começou a sonhar com um projeto em conjunto, que era super sem pretensão e que é a Soneto Tropical. Que aí eu acho engraçado que hoje eu sou completamente apaixonada e às vezes a gente se apaixona por uma coisa e a gente acha, poxa, eu nunca vou amar tanto uma coisa, né? Aí eu pensava, será que eu vou amar outra coisa quanto eu amei a Trocando? E é tão singular, assim, eu me perco. Agora, numa quarentena, né, a gente divide os horários de funcionamento, assim, de quem vai. A Soneto está fechada e eu me vejo completamente imersa, que aí é um pouco do universo das plantas, do design, da curadoria. Então, não sei se eu me adentrei muito, mas esse é um pouco do resumo aí da minha vida. Eu sou casada e continuo exercitando, enfim, tentando exercitar a empatia sempre que posso e aprendendo. Uhum. É um Essa é pouco uma aí do verdade. De resumo. jeito nenhum. Você não exagerou em nada. O que tudo que você disse é extremamente verdade. E eu acho que quem está, Ju, perto de você e quem compartilhou de alguma forma mais perto, Marida entrou, Marida linda. Estou Marida vendo o nome entrou, de foi? Marida Tá ali no aqui. sofá Entrou. para dar Vem, conta. Marida. É porque aqui não aparece quem entrou mais. Acho que tá. Ai, é que aqui, ela tá rindo, viu? Vá E é. mexendo os comentários, vá subindo, que você vai Mexendo aí, ver. Pode mas tá de subindo. boa. Tá de boa. Se fizerem alguma pergunta, é Ela, melhor, que eu não me desconcentro. Aí eu fala ruim. faço para você. Pode Pronto. deixar. Ela mandou coraçõezinhos para você, bonita. Tá certo. Ah. Bom, Ju, quem conhece a sua história sabe que a gente, e quem é empreendedora como você, sabe que a vida é feita de ciclos, e que lindos quando a gente tem muitos ciclos para contar. E eu acho Isso. que a sua história ela é exatamente feita de ciclos bonitos, que a vida é isso, feita de ciclos bonitos. Então, que É. você vai dando presentes para a gente cada vez que você se inicia um ciclo novo. E aí eu queria que você contasse do seu projeto, como você falou, despretensioso, mas que virou o chamado Refúgio Urbano, que é a Soneto. Queria que você contasse um pouquinho como foi o processo de criação de vocês, porque para a gente é um lugar de encanto. E por mais que a loja funcione onde era uma Trocando, ela é completamente uma experiência É. nova. É uma É. roupagem, um clima completamente diferente. Então, É. são duas experiências que você pode gerar dentro do mesmo espaço, mostrando toda a tua criatividade e o teu poder de renovação. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como a Soneto nasceu, como veio esse nome, como é que virou o Refúgio Urbano Verde. Conta pra gente um pouco de como a criatividade fluiu nesse processo.
Bom, na verdade, os dois projetos, né, assim, os dois grandes projetos Sim. profissionais, eles são sempre com pessoas. Eu não aprendi a viver muito só. E não que eu não gosto da solidão, mas eu acho que quando a gente tá junto de pessoas que a gente admira e tudo, a gente cresce, entendeu? A gente se duplica. E aí, Sem dúvida. assim, falando um pouco que tu acha que é um projeto diferente e tal, do que era o anterior, eu acho que é porque quando a alma muda, é inevitável, né? Por mais que as pessoas ainda, mas aqui era, mas aí às vezes as pessoas entram, quando elas vão falar, elas olham e param de falar, assim. Porque Uhum. também foram muitos anos e a gente entende, né? Mas, na verdade, eu tinha um pequeno sonho, assim, de quando eu me aposentasse, eu queria ter uma loja de plantas. Porque essa minha avó, que é toda essa herança que eu tenho, ela botava a mão na terra e ela tinha os jardins mais lindos do mundo. E ela me ensinava sobre o jardim. Então, eu pensava, quando eu me aposentar, vou querer ter uma vida um pouco melhor, nunca vou querer parar de trabalhar, mas vou ter uma loja de planta. E aí isso Sei. também estava no meu inconsciente. E aí, quando resolvemos, né, finalizar e tal, a ideia da Trocando, eu nasci naquela rua. Então é um lugar que representa algo até Que quase lindo, ancestral Ju. para mim. Eu nasci num prédio na verdade, minha mãe foi para o apartamento para eu nascer. Minha irmã já existia, e aí Lu, deve estar vendo aí, Lu Miranda. E Tá aí minha mãe aqui. tá aí, não tá? Tá. E aí minha mãe foi para esse apartamento para poder ter a segunda filha, que era eu. Então, assim, quando a ideia da Trocando acabar, era de boa já, mas a ideia de eu não trabalhar mais naquele bairro não era. E aí, Uhum. enfim, eu e Vivian, a gente sempre tinha uma amizade muito respeitosa e muita admiração. E foi um momento, assim, um pouco particular da minha vida e ela sempre esteve perto. E aí, um bendito dia, a gente conversando, a gente trocava muita ideia de criação, de acessório, de planta, de verde, de tudo, de objetos. E aí, a gente conversando, eu perguntei, né? E aí, bora fazer algo novo? Aí eu achei engraçado, é linda. Ela disse, eu quero, mas vou pensar. E aí, e aí foi muito lindo, porque a gente não sabia nada do que ia fazer. A gente sabia que a gente tinha almas criativas, que a gente tinha muita sede, enfim, de vida, de realização, de empreender. E aí a gente foi. Não teve muito, na verdade, o nome Soneto, ele foi uma das últimas coisas. A gente já estava na arquiteta fazendo projeto e tudo, e ele nasceu, a gente sabia que era algo tropical, algo um pouco voltado para o clima daqui. E aí também tem a ver com poesia, com isso, assim, de ser um refúgio, sabe? Um refúgio urbano que tem uma coisa de você poder entrar no meio da cidade e se deparar com um pouco da extensão dos lares, enfim, levar mais verde. E aí a Uhum. gente dividiu tudo muito, assim, e a gente ama. Então, a Soneto vem se reinventando, né? A gente abriu 4 de setembro, né? Foi a inauguração. Então, a gente tem mais de 6 meses, um pouquinho mais de 6 meses aí de estrada. E é uma delícia, assim. Tem sido muito, muito engrandecedor ver como a criação, ela abrange todos os processos na Soneto. Então, não só o produto, né? O produto, eu sou meio repetitiva nesse assunto, mas é uma das partes. Então, ela acontece quando a gente entra na loja, quando a gente escolhe, quando a gente contacta com um artista, ou quando a gente embala um presente. Uhum. Então, o ato da criação, que eu acho que ele consegue se reinventar bem, é porque em cada pedacinho disso, não só, o produto está aqui, tem uma foto legal e tem um Instagram que é alimentado, sabe? Mas sim no ato da criação, que também vem, enfim, é subjetivo. A gente sabe quem trabalha com criação e empreendedorismo, Sim. que vem um pouco de dentro, né? Demais, principalmente no segmento que vocês estão, né? Onde É, vocês geram experiências que atendem a todos os sentidos. Então, que a isso. Soneto ela gera o estímulo visual, a gente tem da textura quando a gente toca, tendo toda a parte de cheiro e das marcas que vocês escolhem, que está ligada a aromas para fazer parte, né? Tem a própria experiência do usar, então, assim, existe um contexto ali muito É, bem criado para valorizar tudo isso. E a Carol Soneto falando, tem o cheirinho é dela, né? Um sim, aroma da Neroli, que é de uma mulher também, tá aí lindo. que super comprou ideia com a gente. Então é um aroma que é de flor de cerejeira e pau rosa,
que é uma madeira Ai, Ju, tu brasileira. tá Então, falando que é flor de cerejeira, que coisa mais linda, é, porque eu recebi a soneta essa semana, né? Que eu comprei aquela camiseta Coragem, substituto sim, feminino, sim, porque ela é minha cara. E sim, quando eu é recebi linda. esse cheiro, eu sou apaixonada por cerejeiras, né? Eu tenho duas tatuagens e ela fala muito da delicadeza da vida. Então, É, eu me conectei tanto com aquele cheiro que eu guardei o papel comigo e botei na foi minha mesmo porque é gaveta, tão sem cheiroso, nem né? saber, exato, sem nem saber que era tão importante. É, Já check, vou e é tão atrás desse engraçado, assim, cheirinho. que eu acho que o ato criativo, ele se interliga um pouco no inconsciente mesmo, sabe? E, Mas, na verdade, as cerejeiras, elas representam para mim a primavera. Porque um dos meus grandes sonhos era poder passar... Enfim, eu nunca fui muito adepta dos Estados Unidos e tal, mas eu tinha essa vontade de conhecer Nova York. E depois de um tempo eu sim, fiquei... E aí eu, assim, sempre tinha uma legenda que eu botava 1.000 motivos para viajar na primavera. E aí eu descobri que lá tinha uma... Que em maio lá, muitos japoneses nem sim, iam para o Japão ver as cerejeiras porque viam lá, exato. sabe? E aí as cerejeiras têm uma coisa muito especial, assim, também com a minha história de vida. E calhou Uhum. de estar... Enfim, não foi nada nem programado. E aí é uma Ai, delícia o cheiro, né? e A gente bota nessas aconteceu, né? vases. É, Ai, gata, eu tô apaixonada. Quando terminar aqui, eu vou perguntar o telefone dessa mulher, porque eu quero falar com ela. Cerejeira, para mim, representou quando eu me converti ao budismo. E a primeira cerejeira que eu tatuei é a mesma que Luiz tem, que foi nacional de noivado. ah, Então, ela Maria. tem uma representatividade imensa. E depois eu refiz uma outra com o nascimento do meu afilhado e a perda da minha tia. Porque eu entendi que a vida é um ciclo. E Com aconteceu muito certeza. próximo o falecimento dela e a chegada dele. E aí eu fiz no pulso exatamente para me fazer lembrar sempre que a vida é um ciclo e que a Sim, gente precisa sempre respeitar e viver. acolhê-los, né? Exato. É, eu Linda, acho que o adorei. empreendedorismo, ele tem muito isso, né? Da gente, Demais. na verdade, acolher o que a vida mostra no momento e também tentar sentir um pouco. É, acho que essa sensibilidade realmente eu herdei um pouco da minha avó. Ela era uma mulher, Uhum, assim, uma diva, que pegava na terra e recebia a pessoa mais importante no mesmo dia e cozinhava a própria comida e de noite estava pronta lá para receber, sabe? Então, uhum, assim, amava dançar. Era uma mulher muito inspiradora e sofreu muito por trabalhar, né? Enfim, não era fácil no tempo dela, mas ela tinha o carro sim. dela e ia-se embora trabalhar, gostar, doesse a quem doesse. Então, acho que É essa isso aí. sensibilidade das plantas, das flores, do vintage, né? Eu Sim. herdei muitas coisas dela. Ela fez questão das bolsas, das luvas, e eu tenho tudo com o maior carinho guardado. Que lindo, Ju. Isso faz parte da história. E É, esse arsenal que a gente fala que a gente guarda aqui, né? E que guarda aqui também no coração, né? A gente guarda na mente de forma pragmática e no coração, no afeto. E aí eu te pergunto, como é o teu processo de criação, Ju? Como é que você costuma criar? Se você tem algum ritual que você cumpre, que você poderia inspirar uma empreendedora que está nesse momento, às vezes mais angustiada, mais travada, né? E não consegue. E eu imagino que talvez tinha momentos, ou bebidas, ou cenários, ou cheiros que te ativam e que você poderia compartilhar, né, com essas empreendedoras tão jovens que fazem parte da nossa base. eu acho, Manu, assim, que por mais que é um privilégio enorme poder fazer terapia, então é onde eu Sim, trato muito essa veia pulsante. E aí a gente vai entendendo que é isso, a pessoa nasce para ser o que é, né? E acolher também. Então, na verdade, assim, na minha cabeça eu ia ficar 6 meses sem trabalhar, assim, sem trabalhar. Era o meu sonho, né? formalmente, né? Uhum. Formalmente e tudo. Eu me organizei para isso, porque eu precisava descansar um pouco. Eu Sim, estava a gente exausta, super exausta. entende. Exausta. Quem é empreendedor, quem tem essa veia, entende o que eu estou dizendo, né? A pessoa não consegue. Sim, E aí eu fui observando os sinais e, enfim, sempre admirei muito Vivian. E acho que a gente tem um carinho recíproco, uma história de respeito, porque na verdade, na minha antiga marca, a gente fornecia para a loja dela. Então, muitas sim, vezes, 8, 9 horas da noite, eu ia fazer questão, sempre que deu, para eu ir arrumar pessoalmente. Então, a gente trocava muito. A gente estava junta não só na foto, mas a gente esteve junto em vários momentos nesse ato de criação que reside também no esforço, sim, né? Porque, assim,
sou uma pessoa muito criativa, não sou a pessoa mais organizada, mas assim, o mínimo de planejamento, de um checklist, e essa dedicação, sabe? Então, a Sim, Soneto nasce também desse encontro criativo da gente. sim, Ela tinha muita experiência na Casa Viva e era uma loja de shopping, né? Uma pop-up em vários shoppings, uma história super legal que ganhou o coração sim. Uma de muita gente, referência, na uma verdade, né? referência, Difícil né? você Mais de 10 anos. pensar. Isso. Então, é uma referência para a cidade. E, por um lado, eu tinha uma outra referência, por mais que a Casa Viva esteja aí, vai continuar, enfim. Mas a Sim, Trocano, eu tinha certeza que ia encerrar. Então, a gente começou esse momento de criação juntas, sabe? E aí, eu acho que muito... Assim, eu particularmente precisei criar menos o produto e mais uma ideia. sim, E aí, é por isso que eu digo, assim, que eu consegui me concentrar na criação com ela, né? Sempre juntas, do todo. E isso é muito fascinante, porque eu entendi que só um produto, ele não é ele que... Não é a técnica só. Não é o desenho técnico perfeito. Não é... Não, é a história que a gente pode contar. E a história que sem as sombra coisas... de dúvida. Então, somando assim, falar, você perguntou um pouco como dar a linhagem criativa. É um Sim, pouco do inconsciente mesmo, do trabalho pela busca de ser quem a gente é. Porque eu acho que o propósito, por mais que a gente estude, ache um propósito para o seu negócio e tal, ele, a gente não cria do nada uma coisa que a gente não é, né? sim. E o empreender nada mais é do que o nosso dia a dia, é uma forma da gente materializar e, enfim, transformar o dia a dia da gente e as paixões no nosso trabalho. Então, a Soneto nasce muito desse viés da criação de um bem viver, de um refúgio, de um oásis, de um lugar gostoso, cheiroso, que a pessoa possa ali no meio daquela correria do dia a dia, tira 5 minutos, 10 do trabalho, para lá, sente o cheirinho, dá um abraço, compra uma lembrança, obviamente é um Sim, negócio, né, que a gente escolhe pessoalmente e tudo. sim, Então é isso, a gente tem algumas linhas de criação também, que foi o Soneto Precioso, que foi uma linha com sim. pedras, Lindo de que é viver. uma delicadeza, a gente amou fazer, mas ao mesmo tempo é uma coisa que se renova. Aí a gente já fez o Soneto Vintage, Sim, uma depois foi uma curadoria super curadoria, especial, né? foi linda, e não continuou porque chegou, né, infelizmente, essa situação que a gente tá vivendo, e dependia muito Uhum. do garimpo da gente. Mas foi assim, foi um sucesso, foi lindo, foi muito acolhido, sabe? E aí a gente percebe, poxa, realmente a memória tem muito valor. Então, acho que a Ô, criação gata. também tem a ver com memória e com estudo, né? A gente está sempre procurando novidade, referência, se atualizando. Mas a gente não tem um método criativo, assim, atualmente na Soneto não existe um método, uma metodologia. A gente soma um Uhum. pouco da experiência de curadoria de Vivian, de uma vida, da minha experiência como designer, enfim. E aí, dessas mentes aí que não param um minuto. É cansativo, Ju, mas a gente gosta. eu imagino. E aí eu também vi tá aqui falando que as histórias vêm primeiro e o resto nasce. É muito Quem falou? Quem orgânico. falou? Vivian, Ah, pelo é, arroba da Casa exatamente. Vivian. Ah, É, eu até fiquei querendo entrar pelo arroba da Soneto, mas foi. hum. Enfim, eu não tenho muita experiência, eu não sou uma pessoa tecnológica. Gata, somos É, todas aprendendo juntas, depois que amor. Ronaldo Fraga disse que ele era totalmente analógico, eu me achei, entendeu? Porque eu me cobrava um Ô, pouco, porque gata, eu não sou da geração. não! Eu tenho 32 anos, então eu não sou de uma geração que é a maníaca da Que nasceu, tecnologia. né? Não, e nem quero, porque eu acho que a parte analógica no processo criativo é da onde vêm as histórias. E aí, enfim, eu tive a oportunidade, junto com um amigo muito querido, Iveson, de há 2 anos atrás, estudar futurismo, numa escola super legal. A gente passou um mês Uhum. imerso, e aí também a gente estudou muito que a tecnologia é um meio. Então a gente não precisa ser a pessoa mais tecnológica do mundo para contar uma história para o mundo. Na verdade, o analógico, o papel, o cheiro do papel, do caderno, até do jornal eu gosto. Então, dos livros. E aí eu queria Ju. tentar entrar pelo da Soneto, enfim, mas estamos aqui. Mas olha, eu vou te contar uma coisa. Muita gente fala assim: ai, Manu, você tem uma startup, então você é muito tecnológica. Ô, meu amor, só que não. Eu sou uma É. pessoa analógica. Meu mindset é do papel. Estava eu hoje à tarde
fazendo Canva no papel imenso, cheio de post-it e caneta colorida. Então, assim, eu uso o Trello, amor, mas eu vou pro papel, eu vou pro papel. Eu compro o Kindle, compro, porque eu não tenho mais espaço para o livro. Mas Exatamente. sinto falta. Meu mindset é um mindset analógico. É uma lógica. Então, a gente precisa respeitar também o nosso ritmo, né? A gente se adapta, ajusta, joga para lá, joga para cá, mas no final a Isso, a gente é gente o dá que a gente conta, né? é. A gente dá conta, mas, enfim, depois também desses campos de estudo, de linkar Sim, criatividade, tecnologia com história, com memória, com diário de criação, tipo, sim, muitas vezes o que tinha mais valor era a gente mostrar os cadernos de criação. Não verdade. um mapa mental mais modernoso do mundo. Na verdade, eu não tenho nenhum problema, mas eu me encaixo muito nessas pessoas que gostam do caderno. Estava aqui com meu caderninho, estava Ai, aqui, estava estudando, e, enfim, para uma prova, e anotei aqui algumas ideias, e, enfim, que isso muito da criatividade ia muito além do produto, sabe? É uma coisa que eu, assim, tem me marcado muito na Soneto, que essas histórias, sabe? Assim, e quando a gente se une com alguém que também partilha de histórias que são tão ricas, sabe? A uhum. gente se perdoa, se aceita e gosta, enfim, e viaja na história do outro, né? E às vezes as histórias são parecidas, tem, enfim, história de família, eu acho lindo, assim, eu sou uma velhinha um dia desse disse que eu vivia no filme de romance, eu digo, deve ser mesmo. Ela disse que eu Ai, vivia no filme de gata, romance, né? Aí porque a são gente as histórias, gosta. né? A gente gosta, mas São. também tem que pagar as contas, os boletos. Sim, E sim. E aí só é bom sem assim, sob- atualmente eu tenho mais tempo de curtir a parte da criação, né? Porque antigamente a vida já estava um pouco confusa assim, mas aí hoje em dia a gente curte cada momento, né? Que agora tá com a parte do Botânico Vintage, que é uma super paixão de Vivi, que sim. ela ama as coisas secas. E aí eu tava dizendo a ela essa semana, pô, na casa de vovó tinha um balde de planta seca. E eu não me Hum, lembrava disso. Tipo, passou, sabe, carinho de mães, de Sofia. E aí ela tinha um balde de madeira lindo na casa dela, que era no quarto de música do meu avô. Então também tinha sim. essa herança da criação através da música, sabe? Tinha muito. Eles ouviam muita música boa. E aí eu acho também que a música é uma aliada no processo criativo muito grande. Enfim, aí é isso. Já tô aqui lembrando da minha Delícia. avó, tu dá até um gole aqui do vinho. Ai, dá. Gata, a gente sabe que quando uma empreendedora, principalmente eu acho que as empreendedoras da arte, de uma forma geral, da criação, né? É muito comum, e hoje eu estava inclusive fazendo uma mentoria de uma delas, que é uma fofa, chamada Dona Marena, que ela trabalha com saboaria. E ela me dizendo, Manu, você precisa encontrar para mim a solução. Aí, para o meu problema, eu, qual é, Mai? E ela disse: eu só quero criar. Eu quero criar, criar, criar. Eu quero alguém para fazer o administrativo todo. E aí eu falei: meu amor, veja, eu vou precisar lhe ensinar o administrativo, que é o financeiro, que é o jurídico. E a gente vai fazer esse projeto crescer para que você tenha apoios. É isso que eu posso lhe prometer, mas eu não posso lhe dizer que vai sumir. E aí eu te pergunto, Ju, nesse mundo do dia a dia, do pagar boletos, como você falou, porque a gente tem responsabilidades, como é que uma pessoa criativa como você e Vivi fazem essa administração para que, acima de tudo, a Soneto seja um projeto sustentável, rentável, né? E que possa ser cada vez mais transformado no que vocês querem, né? E sem perder a essência do que ele tem. Conta para a gente um pouquinho desses bastidores que os criativos às vezes sofrem mais pelos seus mindsets muito especiais. Eu particularmente sou muito do mindset de fazer. Hum. Enfim, eu tenho uma amiga que é consultora e ela sempre diz, você é uma realizadora. Então, eu observo o resultado à medida que eu vou fazendo. Uhum. Vivi é uma pessoa muito organizada e uma pessoa que super tem uma destreza muito forte assim com os números, sabe? Então ela Certo. é um lado super forte assim nessa área e a gente sempre está dividindo tudo de um lado e do outro. Eu sou uma pessoa extremamente Sim, comunicadora e enfim das imagens, como sim. assim você deve saber, né, um pouco assim as pessoas Ou, assim eu gosto da imagem, gosto da produção do produto e assim não tenho medo de trabalhar. sim, Confesso que quando para jogar número em planilha e tudo,
eu contei com uma pessoa incrível nos últimos anos já trocando, que foi Marcos, assim, que é uma pessoa que eu amo e que ele foi Ah, fundamental para isso. E Vivi, que na Soneto, ela nas nossas a gente divide algumas coisas assim sim. mais certinhos, porque se você cão que não tem dono, né, morre de fome. Ô, Então, gata, se come, mais morre de pura fome. verdade. Então, Mais assim, pura tem, verdade. assim, quem tem mais facilidade, e assim, os números não são chatos, eles são legais também. É massa você ver um número crescer, ou você vê, eita, esse número aqui tá com tantos por cento. Hoje em dia tem muitos aplicativos e, enfim, às vezes um amigo, o que eu indico é assim, pede a um amigo uma planilha, ou pede a um amigo, vai lá uma horinha, pede ajuda, sabe? E a gente joga tudo, né, nas planilhas. O marido de Vivian, o esposo de Vivian, o companheiro, ajuda a gente também. Então, ele também é um cara super esperto. E a gente joga para entender, pô, esse produto não tá tão bom. Esse tipo de coisa tem uma saída boa. Então, a gente estuda mesmo por percentual, também por Sim, rentabilidade. sim, Porque a Soneto, de toda forma, está num lugar que não é um lugar que é um pouco o custo, as despesas da gente, sim. elas existem. Então, enfim, a gente conta com 2 colaboradoras que são super queridas também. Então, a gente quer Maravilhoso. fazer funcionar. Para fazer funcionar, a gente precisa entender. Porque se a Sim, gente também não entende, sem dados a gente não estuda, e aí como a gente ia entender? Sabe o que é que potencializa? É o que sim. eu digo, né? A Soneto é igual, são 2 sócias e 2 colaboradoras. Todo mundo precisa ganhar, né? Sim, Obviamente que se alguém não ganhar, é a gente, sim, né? Então, assim, o empreendedor ele sempre tem que contar que, às vezes, até a empresa, enfim, o negócio conseguir ter um respirozinho, a não ser que a pessoa comece e bote e faça o caixa. Mas não é sim. o nosso caso, então a gente vai de pouquinho em pouquinho, todo dia uma conquista, e pra gente honrar os compromissos e tal, mas eu acho que os números, eles são primordiais, não tem como fazer, e toda vez que a gente para olhar, para analisar, minimamente que seja, na outra semana a gente consegue reagir. Então, são dados que movem a criatividade. Porque a gente pode pensar, Amei. né? Ju, vou copiar essa frase. Toda Analisar, vez. né? Amei. Os números movem a criatividade. Gata, Um pouco, porque, amei. poxa, se eu fincar o pé e falar, eu só quero vender tal planta, eu quero vender tal colar, eu quero tal artista. Não, tem que. Porque a nossa criatividade não pode se adaptar. Sim. Nesse aspecto, eu acho que eu sou mais designer do que artista. Porque o artista, ele tem muito isso, né? Da intuição. Obviamente, eu tenho a intuição, mas eu também gosto de ter uma coisa que renda, que funcione, que tem outras pessoas envolvidas, que também se beneficiem, né? É uma cadeia. E aí Sem eu acho que sem dúvida. os números é impossível. Amei, gata. Amei. Vou guardar essa live com todo o carinho do planeta Terra. Ô, Porque eu Manu, acho que isso é uma fala muito positiva para o cenário de quem cria, porque é muito difícil realmente. Eu me coloco no lugar e uma fala muito real de que a gente precisa ter cuidado com o nosso negócio para que ele seja sustentável. isso. O meu Fantástica, conselho é maravilha. assim, se a pessoa não quer analisar ou não está conseguindo, pelo menos não arruma despesa, nem custo. Né? Pelo menos bota Adoro! para bota para entrar, não bota para sair. Né? Assim, é um raciocínio que dá para a pessoa ir começando. Sim, Né? Economiza, dá jeito, divide papel em dois, aquele produto que não tá tão legal, o que é que pode fazer para movimentar ele? Assim, eu realmente tenho uma criatividade que é prática, entendeu? sim. E eu Que indico faz isso porque parte, né? para girar, né? Senão a gente fica perdido Vivendo e de a sonho, gente, e a gente né? não sobrevive do que a gente tem de melhor, que é a criação, né? Sem dúvida. Amei. É. Coisa linda. Ju, falando desse processo de início, né? E você falando do primeiro passo. Quando uma empreendedora te procura e diz assim, Ju, tô querendo entrar, tô querendo empreender na área de moda, na área de criação, né? Ou na produção autoral. E aí, quais são as dicas que Ju geralmente dá para essa empreendedora que está começando essa trajetória, né? Bem no comecinho, bem ainda nessa parte do afeto, né? Que ainda está cheia de sonhos e ainda para aprender com a realidade que é que você compartilha, bonita?
Manu, eu sempre termino contando um pouquinho da história, sabe? Do que eu vivi, Uhum, que é a minha experiência, enfim. É muito difícil, entendeu? Não é fácil, é muito difícil. uhum. Aí, como eu até estava dividindo, fiz dois posts falando um pouquinho, um do conceito da soneto, para que as Sim. pessoas pudessem olhar. A gente tem uma carta aberta ao bem viver, que foi como a gente quis inaugurar esse projeto, para explicar um pouco, porque de toda forma ele era subjetivo. Uhum. E falando um pouco do privilégio que eu tive de ser muito nova, né? E tinha 18 anos quando eu comecei a empreender, então é o que eu digo, não pagava conta, eu tinha o colo quentinho e a casa da minha mãe. Então, na verdade, eu passei quase 5 anos tirando quase nada. Assim, e aí eu sei que muitas pessoas não conseguem. Atualmente a gente já está com outros compromissos, a gente precisa bancar nossas vidas, né? Sim. Mas assim, é isso, assim, é economizar, o buraco tem que ser fechado do gato, não tem saída. E isso, produzir, se atentar ao mercado. Pô, tem um produto que é muito legal, tenta fazer uns três que se assemelham, sabe? Tenta ir numa linha que dê certo. E é isso, se adaptar e não desistir, assim, porque se você. Tem uma coisa que eu digo, né, que é ser positivo. Se o mindset é positivo, é muito mais difícil do negócio dar errado. Agora, Também se tu. acho. Porque assim, como só vem problema, ah, o imposto é muito caro. Ah, sabe, a transportadora não trouxe a minha matéria-prima, extraviou. Uhum. Tem, de tudo acontece. Só que se você olha para o mindset assim, vou resolver, resolve. Agora, se Sim. você se põe no lugar de vítima, não é o lugar do empreendedor, entendeu? E é meio duro falar isso assim, mas eu precisei aprender isso na porrada mesmo, durante minha vida. E é o conselho, assim, se tiver esse lado assim de, ah, comigo não dá certo, ah, comigo. Não, com ninguém dá certo. Ô, Assim, gata. não Ô, chega gata. pronto, sabe? Não chega pronto. A gente. São muitas coisas, assim, que acontecem no meio do caminho. E, assim, a gente sabe que muita coisa é financeira. Porque não é Sim. fácil, né? Assim, Sim. não é uma coisa que, ah, fez um produto legal, vai vender. Não. Daqui que a gente conte a história, que divulgue, das redes. Enfim, tem todo uma coisa que eu acho que isso é o processo criativo. Eu entendo atualmente que o processo criativo é o todo. Não é só o produto mais. Por muito tempo eu achei que era o produto. Mas depois eu entendi que é a história. Aí o produto ele tá acompanhando essa história, mas as pessoas elas não estão comprando só uma planta, né? Elas estão comprando essa planta aqui na sacola de longe para também não prejudicar a planta, a gente dá uma sprayzada lá do cheirinho, que é um cheiro que faz sentido pra gente. A cliente quando cheira, ela gosta. Então assim, pensar nos detalhes, né, como um processo todo de criação e não desistir, assim, ter esse mindset positivo, porque eu acho que é o que salva, assim, sabe? Pensando até no momento Sem que a gente está dúvida. vivendo, pô, é muito difícil, é completamente cansativo mentalmente, difícil, né? Muita gente se adequou, mas a outra metade, é, enfim, eu falo muito assim desse processo de renovação porque é isso, adaptabilidade, né? Então, assim, Perfeito. se a gente pudesse botar algumas palavras-chave, seria adaptabilidade, positividade, sabe? Ser um pouco, desenvolver o lado numérico, porque não é, porque assim eu penso, pede uma planilha a alguém. Eu mesma não sou, eu não sou, Não me não sou o bota melhor para amigo do fazer um Excel. PROC-V, né, Ju? Eu também não sei. Não, Não. mas se você vai na casa de um amigo, pô, sempre tem alguém que é bom de número. Sempre. Vai lá, aluga meia hora, leva uma cerveja e diz, ó, senta aqui, me ajuda. Pede ajuda, porque também é esse lugar do empreendedor é de pedir ajuda. Porque A como gente precisa dar precisa. conta da cadeia, né? A cadeia é grande pra caramba para dar conta fiscal, Ou financeira, do produto, da criação, da embalagem, jurídica, né? Dependendo do processo, se o processo envolver muita jurídica, da parte do complexidade. imposto. Então, assim, ajuda. Eu só, eu e minha irmã, a gente tem uma coisa que é a gente olha um para outro, ela diz, quem não chora não mama. Tem que pedir ajuda, né? É verdade, Ju. E, inclusive, você fala, essa parte de pedir ajuda é também de estimular o processo colaborativo, né?
Porque na hora que Isso. você dá uma ajuda, é uma hora que você recebe e a gente vai criando esse círculo virtuoso. E aí eu É. queria te perguntar do que você visualiza, Ju, do mercado de malta colaborativa, né, de economia criativa, né? Como é que você visualiza? Eu, na minha concepção, eu acho que é um caminho que não tem volta e que maravilha que não tem volta. A gente estimula muito nossas empreendedoras a construírem produtos colaborativos, porque a gente diz que é uma forma de você tanto pensar no custo, né, ampliar a base, mas também trabalhar um propósito. E eu queria escutar um pouquinho você sobre essa área que eu sei que você se identifica tanto. É, exatamente. Até a trajetória, assim, a mudança tem a ver com outros paradigmas, né? E aí, com Outros valores que vão outros nascendo, né, valores, né? Ju? De a gente estar no lugar. Veja, o empreendedor, assim, também sem romantizar, ele vai ser o dono. Sim, sim, Infelizmente, ainda existe assim, uma pessoa sim. faz uma história, outras tantas trabalham juntas, né? E aí a gente viu muito isso no estudo de futurismo, como tinha todo um mapa de como era antes uma empresa aqui com tantas pessoas, dois diretores ditando as normas, né? Depois, outra empresa que os diretores decidiam a estratégia com os gerentes, né? Aí Uhum. depois tem uma empresa que é o empreendedor com Sim, 1.000 colaboradores, com 1.000, na verdade, projetistas, parceiros, né? né? Parceiros, sócios nos projetos. Então, é assim, naquela época, 2 anos atrás, eu estava na estrutura, por mais que a gente tentasse horizontalizar, é muito difícil. Para quem tinha nascido em 2006, né, como empresa. Sim. A gente não tinha nem essa palavra, assim, empreender, né? Nem Tanto é que o pessoal falava-se dizia sobre isso, empresária, eu dizia, gata. não, empresária. Tipo, aquela palavra me soava... Eu não gostava. Estranho. Eu dizia, não, eu tenho uma marca, aí, né? Enfim. E aí, a gente estudou um pouco disso. Então, aquela empresa que eu tinha, ela dificilmente ia conseguir ser transformada em algo do futuro, assim, algo que eu também Uhum. acreditasse. Certo. Então, eu acredito que os projetos e tudo. Agora sim, o projeto bom é quando todo mundo ganha. Ai, gata, Eu tô tirando um verdade. pouco o romantismo, porque vou tirar um pouco o filme romântico. A parceria é boa quando é boa para todo mundo. Mas é verdade, gata. E de Sabe, forma bem assim, crua e verdadeira. e Total. verdadeira. E assim, é uma coisa que atualmente a gente é bom para um lado e bom para o outro. E aí precisa ter desse lado e desse lado. Então, assim, o que a gente vem tentando entender, não que a gente venha conseguindo fazer, seria muito. É tentando, a gente está tentando também, porque eu acho que também o julgamento ele pode ser menor e as pessoas podem ir experimentando. Eu sou muito da Sim, experimentação e a gente vai. Enfim, todo mundo erra, né? sim. E o que eu noto é que a gente ainda precisa estar mais unido e somar os processos. Sabe assim? Vai de um lado e vai do outro. E é o que a gente vem tentando um pouco fazer na Soneto. São muitas parcerias, muitas colaborações e estudando formas diferentes de ser bom para todo mundo. Então a gente trabalhou com Desirê, com Jéssica, com a OIA, com as meninas da OIA. Então a gente vem tentando fazer uma forma, estudando também, né? Obviamente aprendendo, mas eu acredito que a economia criativa, ela nem é mais criativa, né? Porque aí eu também estava lendo uns insights de Jackson Araújo. Sigam lá, Jackson Araújo, Maravilhoso! que foi uma indicação de Lucy Bore, que é outra Exato, eu musa, também conheci por ela, é um minha grande filha. Ela é amigo dela. apaixonada, né? E aí eles já citam, né? Na verdade é uma revistinha junto com o Instituto Hering e acho que é Luca Predabon, o nome da pessoa que divide com ele esse conteúdo. E aí eles falam da economia afetiva, quase uma economia que já é pós-criativa, sabe? Que aí também faz parte desse, que é um material que eu super indico, que eu não sei como é baixar e tal, eu tenho ele impresso, mas não sei se falando com o Jackson, é Jackson CK, Jackson Araújo. Sigam lá, ele tem várias dicas legais. Se apaixone, porque ele é Enfim, eu acho que é maravilhoso. experimentação, mano. Se eu pudesse resumir também em uma palavra, seria experimentação. Experimentação. De É, formas que seja bom para todo mundo.
sabe? Porque senão o empreendedor ele se transforma em empresário, enfim, tal qual, nenhum problema e Sim, com toda a minha admiração também, porque são os que fazem várias rodas rodarem, girarem, né? girarem há muito, muito tempo antes dessa nossa geração se entender como empreendedor, sabe? Sim. É isso, uma experimentação. Gosto muito dessa palavra, inclusive, porque traz aquele conceito, não tem modelo pronto, né? Cada negócio, Não. cada ramo e cada empreendedor vai encontrar o seu. Eu super acredito nessa força do coletivo e a Soneto, ela é uma força do coletivo de várias mentes pensantes. E eu queria que você contasse um pouquinho, Ju, como é que você faz essa curadoria, né? Eu sei que vocês vão a campo e pesquisam, e tem BH, e tem João Pessoa, e tem São Paulo, e tem Rio, e tem pessoas do Brasil inteiro dentro da Soneto. E engraçado, tão interligadas que parece que são amigas, porque as peças se conectam entre si, que se conectam com o lugar. Então tem todo esse cuidado. E a gente consegue, inclusive, acessar peças como Fernanda Torquay, que para É trazer para cá eu preciso maravilhosa, todo. é maravilhosa. Inclusive, vou dar um spoiler: semana que vem, Fernanda Torquay está fazendo live com a gente sobre upcycling. Ai, que ótimo. A gente Se gosta ela. demais dela. A gente, Ai, assim, foi eu uma sou, é uma das querida. na verdade, é minha ídola do acessório nacional, assim, uma Gata, das minhas ídolas. sou. Ela é, e essa última coleção dela é muito especial. Minha Enfim, a gente, gente o se que tornou é? amiga, se conheceu, enfim, até na feira Rosenbaum, que é outro Sim. grande case para mim, assim, da curadoria brasileira. É o case, né, da curadoria Uau. brasileira. Mas, mano, só para finalizar que ela fala, que você falou Sim, da experimentação, sim. tem uma fala de Tiago Matos, que também é um livro bem legal, que se chama Vai Lá e Faz. Essa Já fala li, dele, eu não sei se, eu bonita. não lembro se está no livro, mas é uma fala do curso do futurismo. Que é assim, Hum. se você não está errando, você não está inovando. Ah, meu boi, ele fala no livro também, ele fala bem no Fala, capítulo né? do meio. Ele começa a fazer a introdução, mas É, ele já fala o seguinte: já vou quebrar um paradigma. Se você não errar, bebê, você não está é. inovando. E aí ele Então, começa. e aí, enfim, só para finalizar aquela parte da experimentação, eu Perfeito. acho que é isso. Se você vai tentando, se você vai agregando, se você vai dando o que pode, enfim, com ética, com, enfim, você vai errar também, muito. Mas eu acho que é no erro que você dá o pulo do gato. Porque aí você não olha com negatividade aquilo do mindset positivo, e aí você vai transformando, e aí vai. É um gatilho de transformação, sabe? Só para finalizar. Não, e excelente essa finalização, Ju, porque a gente precisa entender que quanto mais cedo a gente erra, menos a gente gasta e mais a gente aprende. E tá E tudo tem certo uma. em errar Não é também. Dizer, isso? caramba, que merda, errei, que merda. Tipo, que prejuízo. Mas tá bom, vou refazer, sabe? É assim, Inclusive, aceitar. tem uma segunda frase que eu adoro, que é a frase do criador do LinkedIn, que ele diz: se você não tem vergonha do seu primeiro produto, você demorou demais para lançar. Quem nunca teve Exatamente. vergonha do seu primeiro produto, bonita? Exatamente. Exatamente. A gente vai melhorando, né? Tipo, as pessoas não ficam melhores com o passar do tempo, assim, a gente espera. Então, as coisas também, né, vão melhorando e a gente vai se apaixonando por aquilo e enfim, se adaptando, enfim. Mas aí, Eu voltando para super não fugir do acho. teu assunto, quem é a Sim. mestra da curadoria é Vivi. E Ah, eu aprendo é. muito com ela, porque ela veio da Casa Viva, então ela tem esse olhar, ela conhece gente no Brasil inteiro. Então, é uma coisa assim que ela faz com a naturalidade e uma coisa incrível, assim. A gente vem aprendendo muito junta, mas na verdade eu aprendo muito com ela. E ela, o que eu noto é assim, vai sincronizando, sabe? Vai sentindo o momento, aí pesquisa várias marcas de tal coisa. Na verdade, a curadoria, o que eu mais aprendo com ela é que é muito cíclica. E ela precisa ser renovada. Porque senão ela deixa de ser um ato criativo. Entendi. A pessoa que só cria a mesma coisa, ela uma hora parou de criar, né? Sim. Assim, parou de fazer a conexão. E Sim. aí, ela, assim, às vezes... Meu Deus, desculpa, gente. Não, gata, fica tranquila, meu amor. Eu tenho E as duas cachorrinhas cadelinhas aqui em em casa casa. dão um pouquinho de BO. Não tem problema. Aqui em casa acontece tão Ai, bem. eu aqui A pegar. pergunta é, Tudo tão bem, é bem? porque Canela e Brisa disputam a atenção. Foi mal, gente, minhas cachorras aí. Não, gata, fica tranquila. Eu Meu tenho Deus. duas aqui em casa. Eu já fiz lives É a com, cara, nossa Com cara, nossa Malu, cara acontecer isso. Malu pulando assim em Deus. mim. Ó, mas tá tudo ótimo, Acontece. tá tudo certo, acontece. Tá tudo certo. Sim, Pronto. aqui acontece quase todo dia.
E aí, ela tem muito essa parte da curadoria, né? E a gente vem entendendo como é importante a renovação para poder o espaço estar em constante transformação, Uhum, que é igual à experimentação. sim. Então, a gente vai vendo que as coisas vão chegando. É engraçado, tem uma professora minha que ela dizia assim, eita, é a cobra que come o próprio rabo. Que é aquela coisa da linha que fecha, sabe? Então, a gente precisa experimentar e aí a curadoria é muito esse ato, assim, de procurar, pesquisar um contato antigo. Então, chegam, assim, diversas formas. Ou Uhum, indicação. Vivian tem vários parceiros que eram da Casa Viva, né? Que são da Casa Viva, mas que como é sim. pop-up não está acontecendo. Algumas pessoas estão Uhum, lá com a gente, outras, enfim, são amigos, colegas, gente que a gente conhece nas feiras, nas viagens. Então é muito intuitivo, a gente só tem o cuidado de deixar que tudo seja, enfim, harmônico. perfeito. Mas E a aí gente percebe, a gente sente. e aí tem uma amiga minha, Fernanda Rezende, que é consultora de estilo e ela tem muito especializada em comunicação online, é uma fera também. Botem Hum, aí para seguir Fefe Rezende. E vou aí um seguir. dia Fê disse assim, a gente conversando, devaneios e tudo, e ela disse, gata, criar ou curadoria é um dos maiores atos criativos. Porque às vezes a gente que é criativa só com um produto, assim, só tipo um designer, né? E Sim. aí a gente fica, pô, tô criando menos produto do que eu gostaria, mas aí ela nem lembro as palavras, assim, mas é tão bonito ver como pode a curadoria ser criativa, sabe? Principalmente como você expõe, gata. A forma como vocês É, expõem, né, é como é se fosse nossa muito. casa, né? Aí a gente Pois dá é, aquela Vivi, caprichada. Vivi acabou de dizer o seguinte: a nossa troca é incrível, Manu. A harmonia é a palavra. E um coração É, verde. Ah, a gente realmente chegou num lugar assim que. que lindo. Eu digo assim, duas mulheres velhas. Ô, Ju, Brincando, assim, para né? de falar Tipo, de véia, porque eu não, tenho mas 36. Pelo se fosse amor de criança, porque Deus. assim, a gente é muito harmônica e respeita. Eu adoro. Aí, às vezes, deixo lá minha bagunça. Sim, Enfim, ela é bem mais organizada e é massa, porque a gente se respeita, se isso é admira, lindo. se agradece, sabe? Eu acho que a gratidão, assim, é meio assim, né? Gratidão. Hashtag gratidão, né? Meio Sim, até brega, assim, mas é realmente a palavra que a gente tem para falar entre a gente, com quem a gente convive, com nossos parceiros e, enfim, que lindo. de uma certa Muito forma, bonito ver tudo essa relação, gata, porque são é relações presentes, né? presente. E de um presente que gera presentes para a gente que está fora, participando desse processo É, externamente, né? Então, que bom que ele eu reverbera. digo, ela é um mulherão, assim, mulherão mesmo. Segura, tranquila, organizada, é um mulherão. E é massa porque é inspirador também, né? Sim, Você se espelha no bom do outro, isso é né? Eu acho, lindo, eu acho que, assim, pegar as relações que a gente tem e se espelhar Enfim, cresce todo mundo, né? sem sombra de dúvida. Estamos chegando perto de 1 hora, gata, tu acredita? Passou voando, eu nem senti. Menina, até as cachorras já se atacaram aqui. E Entendendo a aí eu vida real, queria. né? Ai, gata, vida real, bebê. Hashtag total. Porque também tem isso. Canela era a minha a primeira filhinha da gente, aí não aceita a segunda. Enfim, mulheres, né? Sim, Fêmea, muita coisa. Aí uma não aceita a outra. Na verdade, a mais velha, que é super territorialista, que você conhece desde o início. sim. Aí, quando o Brisa tá muito perto de alguma da gente, ela às vezes dá uma tacadinha. Do Mas, tipo, tchau, tchau. como vocês puderam ver aqui, o escândalo. Olha, eu vou lhe contar que Malu, ela tem uma estratégia diferente. Malu, ela é o seguinte: quando eu falo, vem cá, Malu, que Malu é nossa recente, tá com a gente há 2 meses, a Dei gente conta de resgatou. Malu. Dei Gata conta. Malu é fofa. E aí a gente resgatou Malu, porque Malu foi colocada na rua grávida, né, gata? Foi engravidou e foi botada na rua. Bem, igualdade de gênero no contexto, né? É. E aí, Malu veio e Malu tem uma estratégia diferente. Malu é o seguinte: quando ela percebe que a gente tá chegando perto de Maria, ela pula e fica na frente de Maria. Ela é mais danada do que a outra, que é que Minha Maria, Maria é assim, gata.
Vem. Aí ela vai, pula na frente e fica na frente. Então ela quer controlar o acesso da gente para Ana Maria, entendeu? É porque Ela quer Maria, nesse caso, decidir, deve ter sofrido menos na rua. Então ela é menos reativa, muito né? menos. É, e na Canela foi verdade, separada com os filhotinhos, né? Na verdade, Canela tinha acabado de dar cria. Quase ninguém sabe dessa história. E separaram ela dos filhotes. Então, quando acharam, resgataram Canela, ela estava com o peitinho cheio de leite e sem oh, ninguém. gata. Então, ela deve ter sido brutalmente separada dos filhinhos dela. Aí tem essa. É um pouco mais nervosa. É, Mas Malu, eu acho que foi separada cedo da mãe dela. E dos filhotes, a gente já adotou Malu. Malu já estava quase sem leite e os filhotes já estavam com quase 80 dias. Então já foram para adoção e tal. E aí, mas eu acho que Malu tem a questão do seguinte: ela entendeu que ela não pode ir contra a Maria, porque ela entendeu que Maria é suprema a ela, Maria porque que chegou manda, né? Sempre primeiro. tem alguém que manda e alguém que obedece. Exato. Mas ela entendeu que se ela fica na frente, ela cerceia. Então a questão dela é se eu cercear, ela já está satisfeita. Entendi. Entendeu? Tá feliz, né? Ela já, tipo assim, já se sente dona de alguma coisa. Então ela Ah, fica na amor, frente, gata, é uma temos comédia. isso em comuns, né? Dos nossos Pois cachorros, é. nossas filhas adotivas. Filha da vida, meu amor. A gente quer que ela É. dure a vida inteira. Ai, meu Ai, Deus. sempre Não aqui vou esse falar desse assunto. Meu assunto, Deus, quando não. Canela morrer. Não, pelo amor de Deus. Ai, É sempre. gata, é difícil, é difícil. Vou Mas, tentar anotar as palavras-chave que a gente falou. Eu não sei, acho que ai, faz a gente isso. passar, mas. Eu vou salvar essa live e vou te passar para você guardar também aí com as suas coisinhas. Ai, que ótimo. Tá bom. Que a Vou. gente consegue baixar. Mas eu queria primeiro te agradecer, Ju, demais. O papo foi uma delícia, gata. Eu não Ah, senti nem eu o espero que tempo tu tenha passar. gostado, que tenha sido, enfim, que Muito. expectativas tenham. Vários insights, inclusive para as empreendedoras, eu tenho certeza. A live vai ficar salva para elas verem. Mas eu Tá. queria que você deixasse aí sua mensagem final, bonita, antes do Instagram mandar a gente embora. Porque ele Pois é assim. é sempre positividade, é responsabilidade, mas tem uma coisa que se baseia na alegria, sabe? Porque vem muita coisa que não é alegre e muita coisa que sempre vai tentar tirar a gente do lugar. Por Sim, mais difícil que seja e por, enfim, privilégios que eu possa ter tido. Mas, assim, sempre se basear na alegria e que vai dar certo da outra vez que a gente tentar. Nunca vai dar de cara, né? Mas a gente vai tentando, vai aprimorando, vai conversando, pedindo ajuda. sim. E também procurando gente que some, né? Eu acho que a soma é massa. Eu também só tenho a agradecer por isso. Vivi, beijo. Bom, Pois é. Já obrigada, já o Instagram gata. corta, né? Acho que ele corta com 1 hora, né? Ele corta, ele vai avisar pra gente. Ele ainda não avisou, mas ele vai avisar daqui a pouco. Eu queria dizer que, assim, a live teve comentários lindos. Depois que eu mandar para você, leia todos. As pessoas super te parabenizando, super curtindo, jogando no coração e mandando mensagem. Então, vale a pena ler cada uma. Eu agradeço demais a presença. Carol Falcão, super ativa nessa live. Comentou É. tudo, minha filha. Maravilhosa. Carol é assim, a Muito gente play. tem certeza que é a voz da gente, porque ela também tem uma avó que é a musa dela. E aí a gente tem Sim. certeza que elas combinaram, entendeu? Porque a gente se conheceu e até hoje a gente, enfim, tem uma relação de irmandade, de não julgamento, de carinho, de apoio, que é muito lindo, assim. É realmente uma irmã que eu ganhei. Que Dentre as bom, outras, gata. que já são muito antigas e Sim. que Por as favor, nada de infância, um lugar ciúme. cativo, é. Nada de Pois ciúme, é. mas Carol foi super ativa. Mas vale a pena, legata. Cada uma, porque as mensagens foram Vou ler, o muito meu travou por lindas. um lado é até bom, se você olhar o lado bom de tudo, porque eu ia ficar Sim, respondendo, entendeu? Ia ficar, entendi. fulaninha, não sei o quê. Então, como eu já falo bastante, foi bom porque eu consegui, talvez, responder melhor as perguntas. Gata, demais. Até porque aqui não tem certo ou errado, aqui é um bate-papo. E pense Isso, que é uma tudo que você experimentação, traz, né? exato, e É, tudo que você traz, você está ajudando outras milhares de empreendedores que são mais jovens do que você, né, sim. nesse caminhar e que se inspiram tanto nesse teu trabalho. E eu tenho certeza que E outras muitas tantas tão delas. novas que me inspiram tanto, sabe? É isso, assim. Pois é, Tão tanta gente nova que eu fico, assim, que eu sou fã e eu acho massa isso, porque não é pela idade nem pela trajetória. não. Assim, não só, né? Mas é pelo que a pessoa mostra pro mundo, que a pessoa divide. Às vezes tem gente tão nova que divide tanta coisa legal.
E Pois aí eu é, pessoas, o Instagram vai botar a gente para fora em 10 segundos. Eita. Valeu, gente. Beijo, Obrigada. Espero obrigada. ter Vai ficar gostado. salva. Valeu. Beijo, Manu. Beijo maravilhosa. Tchau. Obrigada. Tchau. Obrigada. Beijo.